Ora bem, como eu já não digo isto há muito tempo, vocês podem nos acompanhar na nossa comunidade do Discord, podem nos seguir no Instagram e subscrever o nosso canal, porque pelo menos 30% das pessoas que estão a ver este vídeo não são subscritores. É verdade, é triste, mas é verdade. Malta, vamos ao que interessa. Ora bem, vamos aos resultados e aos jogos. O adversário de hoje do modo carreira é o Matusalém Severino, é um convidado especial deste modo carreira. Nós em cada edição de modo carreira convidamos 2 convidados especiais, um português e um brasileiro. O português foi o campeão nacional português em título, o brasileiro é o Matusalém Severino, que é líder do grupo Dynamis, que é o grupo que está mais avançado no ranking mundial de grupos do Brasil, ok? Eles estão no lugar 40 e tal, se não me engano. Ele é um ótimo treinador, tem feito uma boa campanha, tem feito uma boa evolução de plantel e é precisamente um jogo péssimo para nós voltarmos às vitórias. Estamos há 3 jogos sem ganhar, ok? É grave, é a nossa pior fase neste modo de carreira, portanto não sei o que esperar deste jogo. Voltámos ao 4-5-1, portanto deixámos o 4-2-3-1, voltámos ao 4-5-1 e no dia de hoje, na passagem do dia de ontem para o de hoje, não houve vendas, não houve compras, não houve vendas. A equipa estagnou completamente nestes dias, não é nada bom. Precisamos de compras e vendas. Ora bem, vamos então jogar. Vamos então jogar contra o Matusalém Severino. Boa sorte, que seja um ótimo jogo. Lembrem-se, malta, para quem está a chegar pela primeira vez, o modo carreira é a competição oficial do canal e vamos na 12ª edição. Estamos no dia 12, portanto, quando chegarmos ao último episódio, sabemos quem é o grande campeão do 12º modo carreira. Temos a lista dos campeões registados na descrição do vídeo. Malta, bora começar. Boa sorte ao Matusalém. Que seja um grande jogo. Começa então a partida com pontapé de canto. Pontapé de canto, oportunidade falhada para Gavi, o jogador do Barcelona, que agora joga pelo Al-Batin. Uma lesão, dedo quebrado do Caicedo. Nem sequer percebi quem é que entrou. Deve ter entrado um médio de 80 e tal, porque eu tinha suplentes. Courtois tem um cartão amarelo, portanto as coisas não estão a correr bem. Nós não estamos a jogar bem. Temos já uma lesão. Temos o Kvara não sei quê, o craque do Nápoles. Kvaradona, como na altura se chamava, quando ele estava em destaque, a falhar uma oportunidade. Chegamos ao intervalo com 3 remates para eles, 0 para nós. Não sei como é que a gente irá ganhar este jogo. Acho que vou terminar o jogo também sem saber. 4 oportunidades para eles, um cartão amarelo agora para Witzel. Primeiro remate nosso sem perigo algum. Toni Kroos. Grande jogada, a oportunidade para Koné marcar. Koné faz 1-0, malta, e as coisas complicam-se outra vez. Podemos entrar aqui numa fase terrível para nós. Não estamos a jogar nada. Os 4-5-1 estavam a resultar muito bem para nós, mas de um momento para o outro já não estão. Portanto, a gente vai ter que mudar para uma tática de contra-ataque eventualmente. O jogo ainda não acabou. Vamos lá, equipa, uma oportunidadezinha para nós. Não há. Vitória inteiramente justa do Matusalém. Nada. Não fizemos nada ao jogo todo. Estou triste com a nossa equipa, estou desiludido. Entramos numa fase terrível para nós. Vamos precisar urgentemente de ganhar para 8 remates a 2. Portanto, não há nada a dizer, nada a apontar. Portanto, eles jogaram melhor, foram dominantes, jogaram em 4-2-3-1, foram eficazes. E nós nos últimos jogos não estamos a ser eficazes. O Mbappé péssimo, em 9 jogos 0 golos, uma assistência, desastroso, Kylian Mbappé. Contratámos o Madueke para começar a aproximar-nos do 4-3-3, mas ainda não está preparado, ainda não temos o extremo esquerdo, só o extremo direito. O meio campo a ficar cansado, portanto isto está a acontecer aqui uma série de acontecimentos chatos para nós. O Caicedo lesiona-se, mas mesmo assim mantém o cansaço, que é estranho, ele às vezes quando se lesiona descansa. Temos uma linha defensiva limitada com 5 defesas e precisamos, mas é urgentemente da pausa da taça. Portanto, esta pausa vai-nos fazer falta, mas até lá temos outro jogo fora com o Johnny Costa. Eu não sei como é que vou jogar amanhã,
mas estou com muitas dúvidas se vou repetir o 4-5-1. Estou com muitas dúvidas mesmo. Os jogadores não estão a marcar, não estão eficazes, não está a resultar as nossas táticas. Malta, já vamos fazer os amigáveis, temos de fazer já para aproveitar o evento, mas vamos aos resultados e à classificação. Simões perde na própria casa com o Estoril, grande resultado do Estoril num jogo equilibrado. Pinto Blue empata a 0 com o Messi. Temos o André a ganhar 2-1 ao Duarte Inácio. Metusalém Severino ganha-nos 1-0. O João Rodrigues perde 4-1 com o Medinas, que volta às vitórias a ganhar ao João Rodrigues, que se não me engano estava em último classificado. Ele começa a ganhar, mas depois as coisas pioram com 2 lesões e uma expulsão. Infelicidade também para o João. King ganha 2-0 ao Johnny Costa. O Zé Tigresa empata a 1 com o Carlos Grativol. E temos o Cascão a perder na sua casa com o Lil Jeep. Incrível vitória do Lil Jeep. Malta, vamos à classificação. Como é que as coisas estão? Temos mudança. Nós, por incrível que pareça, mantemos o terceiro lugar porque Zé Tigresa empata e Cascão perde. Só por isso. Mas depois Lil Jeep ganha, King ganha e Estrilho ganha. Portanto, Estrilho é o novo líder. E temos aqui um equilíbrio monstruoso. Se antes era equilibrado, agora ainda está mais. Portanto, qualquer equipa destas pode chegar ao título. Em termos de melhor plantel, Estrilho ocupa o primeiro lugar. Fixem o nosso valor de plantel, 529. Por acaso aqui o Zé Tigresa pediu-nos para ver o plantel do Lil Jeep, que é um plantel estranho, que está com um plantel... É o plantel menos valioso da Liga. 297 milhões. No entanto, ele está em quinto lugar. Portanto, não está nada mal. Um plantel extremamente jovem. E cansado. Aqui não tem laterais. Não tem meio campo. Como é que ele está a conseguir tão bons resultados? É um ótimo trabalho. Em termos de potencial, com o evento dos amigáveis, ele pode melhorar bastante a equipa nos amigáveis. Principalmente a defesa. Mas a fazer um ótimo trabalho o Lil Jeep, incrível. Hoje ganhou, por acaso. O Cascão, incrível. Ora bem, nós não podemos ir ao olheiro porque não temos dinheiro. Portanto, não há nada a fazer. A gente bem tenta. Temos 4 jogadores à venda. Se eles não forem vendidos, o que é que a gente pode fazer? Vamos então fazer os amigáveis. Reparem no valor de plantel, 529 milhões. Agora, depois dos amigáveis, vamos ver. Eu vou montar aqui um 4-4-2. E vamos meter Mbappé, Madueque, os dois miúdos. Aqui vamos pôr o nosso Jamal Musiala. Aqui vamos pôr o Caicedo, 20 e 21 anos. São os nossos melhores jogadores em termos de potencial. Aqui vamos pôr o Declan Rice. E aqui vamos pôr o mais velho possível, Toni Kroos, a ver se ele não melhora. Na defesa temos do lado esquerdo este. Do lado direito, Reece James. Aliás, do lado esquerdo vai jogar o Frimpong. E depois os dois centrais, que são relativamente jovens, mais ou menos. Courtois. E agora é preencher com suplentes. Nós agora fazemos os amigáveis e temos de mudar de tática. Deixem-me só pôr pausa. Portanto, montei aqui um 4-4-2 simples, meta, nada a dizer, é mesmo só para os amigáveis. Vamos meter aqui os capitães e os jogadores que estão a ser, que fazem as bolas paradas. Vamos metê-los consoante aqueles que eu quero que melhorem. Portanto, eu quero que melhore o Musiala, então vou pô-lo bastante. E quero que melhore o Caicedo, vou pô-lo bastante. Portanto, vamos fazer aqui um exemplo já de um amigável. Pode ser, por exemplo, que o João Rodrigues está mais para baixo. Vamos ver se nos chafamos. Vou atualizar a página para ser mais rápido. Ganhámos 2-0. Melhorias de 14%. Porra. 34 para o Jamal Musiala. Mas o evento acabou. E não me digam que acabou, malta. Aí era até às 11. Já passou 12 minutos. Que estúpido, malta. Porquê é que eu esperei pelo final do jogo do Benfica? Porquê é que eu esperei pelo final do jogo do Benfica? Vou fazer aqui amigáveis aleatórios. Mas já passou o evento. Fiz para aí uns 8 amigáveis e só melhorou 6 milhões o plantel. Por causa disso mesmo, por causa do evento ter acabado. Por isso é que já está numa cor diferente. Isto irrita-me, passou 12 minutos do evento. Portanto, não aproveitámos nada o evento dos amigáveis. Erro de noob, não é? Como as pessoas dizem. Erro de principiante. Nós podíamos ter claramente aproveitado estes amigáveis como deve ser. Foi um erro tremendo. Não sei se alguém destes passou de nível. Não passou. Aqui também não. Aqui também não. Péssimo para nós. Péssimo. Fico mesmo irritado com isto. Ora bem, malta. Aqui na Liga de Grupo. Nós estamos a testar um 4-4-2 muito ofensivo. Desta vez já tem uns ajustes. Como não está a resultar. E a ideia é testar uma coisa para tentar que resulte.
A gente mudou bastante o 4-4-2 para um mais equilibrado. Gol nosso. 2-0, muito bem. Anulado. Ok. Ganhámos? Ganhámos. Boa. 1-0. Jogámos bem. Portanto, gostei mais desta tática. Está mais equilibrada contra o Vitor Hugo, que está... Olha, está como nós. Portanto, também não está muito bem. Não está muito bem, não. Ok. Portanto, em primeiro lugar nesta liga... Pelo menos ali em termos de plantel era o Medinas. Deixem-me só pôr aqui o médico a curar este jogador. Portanto, em termos de classificação, quem está em primeiro é o Simões. Mitos em segundo, Messi em terceiro com o Freitas. Interessante aqui a Liga de Grupo também com algum equilíbrio, embora haja aqui um pódio dos treinadores que estão menos bem também aqui mais para baixo. Maltinha, vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem. Ler os vossos comentários, esclarecer as dúvidas que algumas pessoas possam ter também. Salve Santana, sou do Brasil, comecei a jogar faz um mês, com as suas dicas fiz o meu primeiro time pegar 1 milhão de valor, neste caso não é 1 milhão, é 1000 milhões, portanto 1 bilhão no português do Brasil, portanto é um ótimo valor de plantel. Cheguei na Liga dos Campeões faltando uma rodada, os 3 primeiros estão empatados, me deseja sorte aí. Boa sorte amigo, eu não sei pronunciar o teu nickname, IQJHSJR3291. Isto parece um código daqueles malucos, uma password maluca. Henrique Ivan diz-nos, o Santana despertou o interesse de muita gente em voltar a jogar OSM. Parabéns, obrigado aqui ao Henrique. Isso é importante, malta, fazer as pessoas terem gosto em jogar OSM. O OSM não pode ser apenas uma liga para jogarmos com amigos de vez em quando. O canal OSM Pro às vezes também tenta incentivar isso, a jogarem no competitivo, a descobrirem novas formas de interesse aqui no jogo. E o jogo, a própria Game Basics e a Miniclip que lidera o jogo e são os fundadores do jogo, são um bocadinho desleixados nisso, na experiência dos jogadores, são desleixados, não investem muito num bom ranking de treinadores, não investem muito numa boa competição como antes existia o Campeonato do Mundo, portanto isso está a passar um bocadinho ao lado a eles. Eri Games 1238, Santana, a nossa equipa estava bem, mais os meios está com baixa de rendimento. Confio no seu trabalho e vamos voltar às vitórias. Epá, a equipa está desmotivada. Infelizmente ainda não conseguimos voltar às vitórias. Estamos há 4 jogos sem ganhar. É muito mau. O Henrique diz-nos, hoje o Atlético Bilbao conseguiu um empate diante de um adversário fortíssimo que é o Barcelona. Considerei esse empate como uma vitória. Fui ao seu canal e olhei algumas táticas para ajustar o meu time e competir de igual para igual. E isso me ajudou muito. Antes eu só tomava goleada. Parabéns ao Henrique, ainda bem que resultou. Fico contente. O Alex 7547 diz, pois o problema é o guarda-redes de 50 e tal anos ter de ser sempre um capitão. Talvez o Miura do Oliveirense mude isso. Claro, o Miura é se não me engano, um avançado muito interessante. Que também é muito velho, ok? Muito velho. E tal. Isto vem de uma resposta, tem que ver os vídeos anteriores para perceber este comentário, mas basicamente há jogadores muito velhos no OSM, de 50 e tal anos. E se a gente utilizar o olheiro mais de 100 e escolher os filtros certos, consegue ir buscá-los a um preço muito baixo e com uma qualidade muito alta. Isso pode valer a pena em batalhas de grupo. Pedro Afonso diz, Santana, vais fazer uma liga com inscritos? Pedro, estás a brincar comigo? O que é isto, caraças? Isto é modo carreira. O modo carreira tem inscritos. É com vocês o modo carreira, ok? E eu já te expliquei uma vez como é que se faz para entrar no modo carreira, portanto eu não percebo essa pergunta, Pedro. Vai ao vídeo de ontem ou antes de ontem, quando eu respondi ao teu comentário, que eu expliquei tudo, como é que se faz para entrar no modo carreira. São os subscritores que têm de assistir à live no primeiro episódio e a gente lá faz um sorteio para vocês participarem. André Almeida diz-nos, no Android também dava para limpar o 11 em 2015, quando comecei a jogar. Atualmente já não dá, mas dava imenso jeito. É verdade, André,
Um abraço para ti. Eu ontem disse um apontamento interessante que o Mr. Danilo me ensinou. Para quem tem o iOS da Apple, se abanar o telefone na zona do alinhamento, aparece a opção quer limpar o alinhamento todo. Vocês podem dizer que sim. No Android isso não é possível, mas é uma opção que dá jeito. Malta, até amanhã. Um abraço, obrigado por estarem connosco. Deixem um likezinho no vídeo independentemente dos resultados maus. Espero que as coisas comecem a melhorar. Tchau, malta. Até amanhã. Fiquem bem. Passem um grande dia.